A paz do Senhor, amados. Eu não sei se depois de tudo o que eu tenho para falar, você vai me amar ainda mais ou me odiar ainda mais. Mas o coração há dias está ardendo. E eu preciso, como profeta, como boca de Deus, falar as verdades que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Tem uma palavra que está escrita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 2, e lá está escrito assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Prepare aí o seu coração. Eu não recebi espírito de medo nem de covardia. E é por isso que essas palavras irão sair da minha boca. Escute bem. Muitas pessoas, elas têm aparência exterior reta, afável, liberal, generosa, religiosa. Mas elas se entregam a pecados que os olhos dos homens não detectaram. Talvez você tenha a sua excitação privada. Talvez você não anda cambaleando, bêbado pelas ruas. Mas quem sabe se entrega à bebida em privado? Pode ser qualquer outro apetite ou vício. Não me compete especificá-lo nesse momento. Você não peca para ninguém ver, mas o faz secretamente em oculto. Escute. Esconder e hospedar um pecado secreto é tolice. E você é um tolo. Você é um tolo por uma razão especial. Teu pecado, ele não é um pecado secreto, ele é conhecido e será revelado um dia. E talvez muito em breve. O teu pecado não é um segredo, pois os olhos de Deus o têm visto. Você pecou diante da sua face. Talvez você fechou a porta. Talvez você fechou a cortina. Você se escondeu da luz do sol. Mas os olhos de Deus penetram na escuridão. As sombras que rodeavam você, tudo vê. E como o sol ao meio-dia, ele vê todas as coisas. Será que você não entende, não sabe? Que todas as coisas estão nuas e claras diante dos olhos daquele que devemos prestar contas? Deus. Você não tem câmara secreta onde você possa se esconder. Você não tem porão escuro onde você pode esconder a sua alma. Você pode até cavar profundamente, e tão profundamente que chegue ao inferno. Mas olha, não encontrará terra suficiente para cobrir o teu pecado. Se pudessem reunir montanhas sobre a tumba do seu pecado, essas montanhas contariam o segredo que está em teu coração escondido. Se você pudesse jogar seus pecados ao mar, as ondas contariam o teu segredo. Não. Não é possível que te escondas de Deus. O teu pecado está registrado no céu, no grande livro que será aberto no juízo final. O ato, quando foi cometido, foi registrado no céu e ali permanecerá. E um dia tudo será revelado aos olhos curiosos de todos os homens. Você cometeu seus pecados em segredo, é claro, mas foram observados e registrados pelo Senhor que tudo vê. Como são tolos os homens, como são tolos, quando pensam que podem fazer algo em segredo. Esse mundo, amado, é como uma colmeia de vidro dentro da qual as abelhas trabalham. E aí podemos então observar e ver todos os trabalhos dessas criaturas. Da mesma forma, Deus olha dos céus e Ele vê tudo. Nossos olhos são fracos. Nós não podemos ver no escuro. Mas os olhos de Deus, como um globo de fogo,
ele atravessa a escuridão. Ele lê o pensamento dos homens. Ele vê suas ações. Quando você pensa que está bem escondido. Esse céu acima de nós, essa abóbada, é como uma câmera filmadora que está registrando todos os atos e sons da vida humana de cada pessoa. E olha, um dia, o filme da vida de cada ser humano será passado diante dele quando do julgamento final. Caso essa pessoa ela não tenha se arrependido dos seus pecados e obtido perdão em Cristo Jesus. Somente em pensar no grande julgamento, esse pensamento deveria ser suficiente para nos refrearmos de todos os pecados, se tão somente aplicássemos a nós. Tu é o Deus que tudo vê. Ladrão, pare, deixa o que tem roubado. Deus te vê. Nenhum olho na terra te contempla mais do que os olhos de Deus. E eles estão agora olhando desde os céus. Você que leva uma vida impura, promíscua, de imoralidade, mas parece uma pessoa limpinha, transparente. Mas essas impudicícias, essas pornografias, essa vida de impureza será um dia conhecida. Pois todos estes pecados, eles estão escritos, registrados no livro de Deus. Tudo é registrado. E um dia, quando fores ao julgamento, todas as pessoas saberão o que você fez na terra. Pois Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Ele vai ler a tua história secreta e os anjos e os homens ouvirão. Estou certo de que não há ninguém que gosta de ler todos os seus segredos, em especial os nossos pensamentos secretos. Como é grande então? O pecador verá sua própria vergonha quando as suas lascívias secretas, quando as suas transgressões privadas, teus crimes ocultos forem anunciados desde o trono de Deus e publicados por sua própria boca, e com uma voz mais forte do que 1000 trovões, declararem teus segredos diante do mundo interior reunido. Qual será o terror e a confusão, então, quando todas as obras do teu coração forem publicados em face do sol, para todos ouvirem, para toda a humanidade ouvir? Não se engane, pois os teus pecados têm sido registrados e nesse dia serão publicados, um dia para conhecimento de todos, e nada será esquecido. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 18. O pecado levará o ser humano a esse momento terrível. Mas Jesus, com o seu perdão, ele pode te livrar desse julgamento. Pense nisso.